Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Primeiramente quero pedir desculpas porque essa videoaula realmente, devido a problemas técnicos, demorou a ser postada. Foram problemas técnicos, mas de qualquer maneira quero pedir desculpas porque vocês deviam estar aguardando há muito tempo essa videoaula. Quero também começar agradecendo a todos vocês que se inscreveram no nosso canal e a todos vocês que estão assistindo nossas aulas e principalmente a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, vocês estão ajudando a fazer o nosso canal. Quero lembrar também que é importante que vocês me escrevam para tirar dúvidas, para dar sugestões, para fazer elogios e até para fazer reclamações. Quanto mais vocês escreverem, melhor vai ficar no nosso canal. Essa vai ser, na verdade, a nossa primeira aula para valer sobre coesão textual, que, como eu já disse, é o conjunto de mecanismos linguísticos usados para se fazer a ligação entre os elementos de um texto, constituindo assim o tecido desse texto e criando um encadeamento de ideias. Embora, é verdade, nós já tenhamos dado uma aula introdutória sobre esse tema. Nessa aula vamos abordar a coesão referencial, que ocorre quando um elemento de um texto faz referência a um outro elemento do mesmo texto ou, em alguns casos, a um elemento dedutivo a partir do universo textual. O componente do texto que faz a remissão é chamado de forma remissiva, enquanto que o elemento ao qual ele se refere é chamado de referente. Segue um quadro com período. O Irã aceitou limitar seu programa nuclear em julho de 2015 através de um acordo histórico com as grandes potências. E isto abriu uma nova etapa nas relações do país com o resto do mundo. O pronome isto refere-se ao fato narrado, sendo chamado de forma remissiva, enquanto que o período ao qual ele se refere é chamado de referente. Ainda nesse texto, o termo o país é a forma remissiva de Irã. Quando a forma remissiva é feita em relação a um referente dito anteriormente, como no caso desse texto que acabamos de ver, temos uma anáfora. Quando, ao contrário, a forma remissiva se refere a um referente que ainda vai ser dito, dizemos que houve uma catáfora. Exemplo de catáfora. Ele enfrenta forte oposição partidária, o presidente Obama. Ele se refere a presidente Obama. Será que entre a forma referencial e o referente existe necessariamente uma identidade de referência, categoria ou função? Isso é uma coisa discutida. Sim, porque nos enunciados que até agora nós vimos nessa aula, houve de fato essa identidade, mas ela não necessariamente existe. Como na frase, o acordo nuclear ainda não tem efetivação assegurada. Outros já foram consolidados. Reparem como nesse caso, outros não se refere a acordo nuclear. Ele extraiu desse sintagma, o acordo nuclear, o termo acordo. Também há exemplos em que não ocorre a identidade de categoria e função. Exemplo disso é na figura de linguagem que nós já estudamos, que é o anacoluto. Vejam a frase. O México realizava suas eleições em 2015. Lá a violência era visível. Nesse caso, o termo lá é um advérbio de lugar que refere-se ao termo substantivo o México. Não existe, portanto, nenhuma identidade de categoria ou função com o referente. Afinal de contas, são palavras que têm classes gramaticais diferentes. Agora vamos a um exemplo em que a forma referencial, na verdade, não se refere a nenhum elemento presente no texto, e sim ao contexto que é dedutível. A Operação Lava Jato revelou uma rede formada por funcionários da Petrobras que criaram um cartel criminal. Empreiteiras fraudaram licitações. Especialistas revelaram a lavagem de dinheiro. Tudo isso deixou a empresa desacreditada. Nesse período, a locução pronominal tudo isso refere-se ao contexto narrado, ou seja, a situação como um todo, algo que é dedutível. Bem, como já dizemos, chamamos de formas remissivas
as palavras ou expressões que na nossa língua podem ser usadas para fazerem referências a termos, locuções, expressões ou até orações pertencentes ao mesmo texto. Existem dois tipos de formas remissivas: as formas remissivas gramaticais e as formas remissivas lexicais. Bem, formas remissivas gramaticais são aquelas que não fornecem ao leitor ou ouvinte nenhuma instrução de sentido, fornecem apenas instruções de conexão. Temos, nesse caso, uma coesão referencial por substituição. Algumas formas remissivas gramaticais são a elipse, que já abordamos em outra aula. Joãozinho tirou nota baixa, precisava ter estudado mais. O zeugma. Marília comprou uma escultura, André um buquê. Proformas verbais. Trata-se de um uso de uma forma verbal para fazer referência a um predicado como um todo. A Alemanha massacrou o Brasil na semifinal da Copa do Mundo. A Holanda fez a mesma coisa. Pronomes. Van Gogh produziu belos quadros. Ele é considerado um gênio da arte. Usamos como exemplo um pronome pessoal. Teríamos o mesmo efeito se usássemos pronomes indefinidos, possessivos, demonstrativos ou relativos. Formas adverbiais. No vôlei, o Brasil ganha títulos de campeão com frequência. No futebol, raramente. Por fim, os numerais. João e sua namorada chegaram ao cinema e os dois enfrentaram uma longa fila. Agora vamos falar das formas remissivas lexicais, que além de promoverem a conexão com outro elemento do texto, também fornecem instruções de sentido. Elas se referem então a um fato extralinguístico. Temos então uma coesão referencial por reiteração, de modo que são exemplos de formas remissivas lexicais sinônimos, que são palavras que têm o mesmo significado. Como exemplo, a casa ficava numa rua movimentada, mas era um doce lar. Hiperônimos são palavras que têm um significado mais abrangente do que outras de sentido mais restrito, essas por sua vez chamadas de hipônimos. Como exemplo de coesão referencial através de um hiperônimo: terroristas atacaram a França e o país vivia um momento de medo. Nesse caso, um hiperônimo foi usado como forma remissiva, mas podemos usar um hipônimo com o mesmo efeito. Os países do Oriente Médio concentram muitos conflitos e a Síria está em guerra civil desde 2011. Uma pequena observação: nós dizemos que quando nós usamos formas remissivas lexicais, nós temos uma coesão referencial por reiteração. Na verdade, essa é uma das duas formas da coesão lexical, como é chamada. De modo que nós podemos chamar também de coesão lexical por reiteração. Existe uma outra forma de coesão lexical, que é a coesão lexical por colocação, mas isso vai ser assunto de uma das nossas próximas aulas. Bem, nessa aula nós tratamos da coesão referencial, ou seja, a coesão textual em que um elemento da superfície textual faz referência a um outro elemento presente nessa mesma superfície. Na próxima aula nós vamos tratar da coesão sequencial, que é a coesão textual em que se faz uma progressão temática usando-se termos pertencentes ao mesmo campo semântico. Gostaria de encerrar essa aula mais uma vez pedindo desculpas por ter demorado a postar essa aula, porque foram problemas técnicos mesmo, mas de qualquer jeito eu quero pedir desculpas. Um feliz ano novo e aguardem a próxima aula.